Olá pessoal, seja bem-vindo ao Segurança Simplificada, mais uma questão de SST, questão da norma regulamentadora 17 tratando de ergonomia. A questão de hoje é da banca SEV, lá da UES, a Universidade Estadual do Ceará, e essa banca fez o concurso para a Prefeitura Municipal de Sobral, aqui no estado do Ceará. É isso mesmo, eu moro no Ceará, e essa banca fez esse concurso em 2019, uma questão bem recente, por isso vamos respondê-la neste momento. Vamos lá. Fala o seguinte, com relação às condições de conforto recomendadas pela NR17 nos locais de trabalho, onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, locais em que nós tenhamos atividades que exijam uma solicitação intelectual, uma concentração. Nesses locais, quais são as condições de conforto recomendadas pela NR17? Essa é a pergunta. Então, vamos às nossas alternativas. Temos apenas 4 alternativas aqui. Alternativa A até a alternativa D. A alternativa A fala assim, ó, a velocidade do ar deve ser superior a 0,75 metros por segundo. E aí, é nessa hora que o camarada menos experiente, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer 0,75 metros por segundo? Eu já vi esse número. Me parece familiar. E foi na 17. Então tá certo. Calma. Muita calma nessa hora. Observe o que vem antes do 0,75. Antes do 0,75 está dizendo que a velocidade do ar deve ser superior. Quer dizer que eu vou ter uma velocidade do ar mais alta. De 0,75 para cima, tudo tá valendo. Não, pessoal. É de 0,75 para baixo, tá? Pode até ser igual a 0,75? Pode. Mas não pode ser maior, não pode ser superior. Aqui deveria ter um não aqui, ó. Nesse meio, entre a palavra ser e a palavra superior, tinha que ter um não. Aí sim, ó, a velocidade do ar deve ser não superior a 0,75. Não superior significa que pode ser menor ou igual, tá tranquilo, perfeito? Então, a banca às vezes faz isso. Ela coloca um número que você conhece, que o número está correto, e aí você lembra, rapaz, eu vi isso. Eu vi isso, então tá correto. Calma, leia o item todo. Por completo. Ela colocou o número certo, mas colocou um comando errado antes do número. Falou que tinha que ser superior a 0,75. Fique esperto nessa. Então, nossa alternativa A tá errada. A nossa alternativa B diz o seguinte: a umidade relativa do ar não deve ser inferior a 60%. Olha, não deve ser inferior. Concordo que a umidade relativa do ar não pode ser muito baixa, tá? Não pode ser muito baixa, dá problemas respiratórios, né? Então tem uma série de complicações. Mas o percentual não é de 60%. A umidade relativa do ar não deve ser inferior a 40%. Então aqui é que está o nosso erro, ó. São 40%. 40%. Por isso, o nosso item B também está errado. A alternativa C fala assim, ó, o índice de temperatura efetiva deve ter valor entre 20 e 23 graus. Você que mora num estado que é um pouco mais quente, pode achar 20 graus uma temperatura mais baixa. E aí você vai dizer, eu não me sinto confortável nessa temperatura. Mas a sua percepção nesse momento não é o que está em jogo. O que está em jogo é o que está escrito na norma. E a norma realmente diz isso aqui, pessoal. Diz que o índice de temperatura efetiva deve estar entre 20 e 23 graus. Tá certo? Lembra dessa informação, guarda ela dentro da sua cabeça que você vai precisar dela algumas vezes durante a sua jornada de concurseiro e até na sua vida executando, na sua vida profissional, executando a atividade na área de SST. Então achamos o nosso gabarito. Nosso gabarito é a letra C de casa. A nossa alternativa D de dado, ela tá errada por quê? Ela tá errada porque tá falando que os níveis de pressão sonora devem ter valores entre 80 e 100 decibéis. Olha aqui, 100 decibéis, em algumas situações, dependendo inclusive da duração da atividade, pode até ser considerada insalubre. Lembra lá nos anexos, né? Anexo 1 e 2 lá da NR15, tá falando sobre insalubridade e 100 decibéis é um nível de pressão sonora que em algumas situações, dependendo da duração, pode até ser considerado insalubre. Como é que eu vou cogitar a possibilidade desses 100 decibéis ser considerado confortável para quem executa atividades que exijam concentração? Solicitação intelectual. Então, fica fácil de a gente entender que ela está errada. Fica muito fácil. Mas qual seria o correto? Olha, o correto seria dizer que vai ser com base, esse nível de conforto vai ser com base na NBR
10152. É isso mesmo. A NBR 10.152 é que trata disso aqui. Então, 10.152 é uma NBR, tá, pessoal? É a NBR que vai tratar sobre esses níveis de pressão sonora. E é isso também que está dizendo a NR17, está dizendo para você pesquisar lá na NBR 10152. Então o nosso gabarito é a letra C de casa, espero que você tenha gostado dessa questão, espero que ela agregue aí para os seus estudos e que você tenha excelentes resultados na sua prova de concurso público. Essa é a minha colaboração para ajudar você que está querendo passar em concursos da área de SST. Um grande abraço e bons estudos!